Independência ou morte? Estamos prestes a embarcar em uma jornada fascinante pela história do Brasil. Antes de mergulharmos nessa incrível narrativa, gostaria de pedir a vocês que deixem o seu like, se inscrevam no canal para não perder nenhum conteúdo histórico e, é claro, comentem suas opiniões e perguntas ao longo do vídeo. A participação de vocês é fundamental. Agora, sem mais delongas, vamos explorar os eventos que levaram à independência do Brasil. A independência do Brasil foi um processo histórico que marcou a separação entre o Reino do Brasil e Portugal, ocorrendo entre 1821 e 1825 e gerando intensos conflitos entre as facções que apoiavam e se opunham a essa independência. Tudo começou em 1807, quando o exército francês invadiu o Reino de Portugal devido à recusa deste em aderir ao bloqueio continental contra o Reino Unido. Nesse contexto, a família real portuguesa e o governo fugiram para o Brasil, que era a colônia mais rica e desenvolvida de Portugal. Essa mudança levou a uma série de mudanças políticas, econômicas e sociais, culminando na elevação do Brasil à condição de Reino Unido com Portugal em 1815. Entretanto, em 1820, ocorreu uma revolução liberal em Portugal, forçando a família real a retornar a Lisboa. Antes de partir, Dom João nomeou seu filho mais velho, Dom Pedro de Alcântara de Bragança, como príncipe regente do Brasil em 1821. Embora Dom Pedro fosse leal a seu pai, a intenção das cortes portuguesas de repatriá-lo e de recolonizar o Brasil levou-o a rebelar-se. Oficialmente, a data da independência do Brasil é celebrada em 7 de setembro de 1822, quando ocorreu o famoso Grito do Ipiranga, nas margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo. No mês seguinte, Dom Pedro foi aclamado Dom Pedro I, imperador do Brasil, sendo coroado e consagrado em dezembro de 1822, resultando na fundação do Império do Brasil. Durante a Guerra de Independência, que começou com a expulsão das tropas portuguesas de Pernambuco em 1821, o exército brasileiro foi formado com a contratação de mercenários, o alistamento de civis e a adesão de algumas tropas coloniais portuguesas. Esse exército confrontou as forças portuguesas que ainda controlavam algumas partes do país. Paralelamente, ocorreu em Pernambuco a Confederação do Equador, um movimento revolucionário que buscava estabelecer um governo republicano e que foi reprimido. Após 3 anos de conflito armado, Portugal finalmente reconheceu a independência do Brasil, e em 29 de agosto de 1825, foi assinado o Tratado de Amizade e Aliança entre Brasil e Portugal. Como parte desse acordo, o Brasil se comprometeu a pagar uma indenização substancial ao Reino de Portugal e assinar um tratado de comércio com o Reino Unido como compensação por sua mediação no processo. Esses eventos marcaram o estabelecimento do Brasil como um Estado soberano e independente. Antecedentes. Antes de explorarmos o processo de independência do Brasil, é fundamental entender os antecedentes que levaram a esse momento histórico. A história começa em 1500, quando Portugal reivindicou a terra que hoje conhecemos como Brasil, com a chegada da frota liderada por Pedro Álvares Cabral. A colonização efetiva começou em 1534, quando o rei Dom João dividiu o território em 14 capitanias hereditárias. No entanto, essa divisão se mostrou problemática, já que apenas as capitanias de Pernambuco e São Vicente prosperaram. Como resultado, em 1549, o rei designou um governador-geral para administrar toda a colônia. Durante esse período, os portugueses interagiram de diferentes maneiras com as populações nativas. Algumas tribos foram assimiladas, enquanto outras foram escravizadas ou dizimadas por doenças europeias. No século XVI, o açúcar de cana se tornou o principal produto de exportação do Brasil, levando à importação de escravos africanos para atender à crescente demanda internacional. Esse período ficou conhecido como ciclo da cana-de-açúcar. Movimentos emancipacionistas. No final do século XVIII, o Brasil experimentou uma agitação política devido a várias razões, incluindo a crise do ciclo do ouro e a decadência econômica do Nordeste brasileiro. Nesse contexto, ideias do iluminismo encontraram terreno fértil e deram origem a movimentos emancipacionistas.
Estes movimentos incluíram a Conjuração Mineira em 1789, a Conjuração Carioca em 1794, a Revolta Baiana em 1796 e a Conspiração dos Suassunas em 1801. Esses grupos, embora inicialmente conspiratórios, diferenciavam-se dos movimentos nativistas por pregarem a separação de Portugal. Essas agitações levaram às lutas mais francamente emancipacionistas no final do século XVIII e início do século XIX, culminando na Guerra de Independência. Transferência da corte portuguesa. Em 1799, Dom João Maria de Bragança tornou-se príncipe regente de Portugal, devido à insanidade de sua mãe, a rainha Dona Maria I. Enquanto isso, eventos na Europa, incluindo a ascensão de Napoleão Bonaparte, desencadearam mudanças rápidas. Desde 1801, considerava-se a possibilidade de transferir a corte portuguesa para o Brasil. As facções no governo português estavam divididas. Uma apoiava a política de preservação do Império Colonial Português, enquanto a outra buscava a neutralidade através de uma aproximação com a França. A situação piorou com o bloqueio continental em 1806 e o Tratado de Fontainebleau, que dividiu Portugal em 3 reinos. Com a invasão francesa de Portugal em andamento, Dom João pactuou com a Grã-Bretanha a transferência do governo para o Rio de Janeiro, sob proteção britânica. Em 1807, a família real e a corte portuguesa partiram para o Brasil, acompanhadas por milhares de portugueses, estabelecendo o que alguns chamaram de inversão metropolitana. O Brasil assumiu efetivamente as funções de metrópole, enquanto Portugal era governado por uma junta de regência. Dom João retornou a Portugal, deixando seu filho, Dom Pedro de Alcântara, como príncipe regente no Brasil. Elevação a reino. Vamos detalhar a importante fase em que o Brasil foi elevado à condição de reino e a criação do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Após o término da Guerra Peninsular em 1814, pressões dos tribunais europeus se intensificaram para que a Rainha Maria I e o príncipe regente Dom João retornassem a Portugal. A presença da realeza em uma colônia era vista como inadequada pelos padrões europeus da época. No entanto, em 1815, como justificativa para permanecer no Brasil, onde a corte real havia prosperado nos últimos 6 anos, uma importante mudança ocorreu. Foi criado o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, com a elevação do Estado do Brasil à condição de reino. Esse ato estabeleceu um Estado monárquico que se estendia por ambos os lados do Atlântico e abrangia diversos continentes. Apesar dessa elevação à condição de reino, as tensões persistiam. Por um lado, havia demanda portuguesa pelo retorno da corte para Lisboa, especialmente após a Revolução Liberal do Porto em 1820. Por outro lado, havia grupos de brasileiros que desejavam a independência e a criação de uma república, como evidenciado pela Revolução Pernambucana de 1817. Em 1821, pressionado pelos revolucionários que tomaram a cidade do Porto, Dom João VI não pôde mais resistir às demandas e partiu para Lisboa. Lá, ele foi obrigado a prestar juramento à nova Constituição imposta pela Revolução Liberal. Essa partida deixou seu filho, o príncipe Pedro de Alcântara, como regente do Reino do Brasil. Independência, cortes portuguesas. Vamos continuar a exploração do contexto da independência do Brasil, focando nas cortes portuguesas e nos eventos que levaram ao Dia do Fico e à Convenção de Beberibe. Em 1820, a Revolução Liberal do Porto eclodiu em Portugal. Este movimento, liderado por constitucionalistas liberais, resultou na convocação das Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa, também conhecidas como Assembleia Constituinte. O objetivo dessas cortes era criar a primeira Constituição para Portugal e seus domínios ultramarinos. As cortes também exigiram o retorno do rei Dom João VI, que havia vivido no Brasil desde 1808 e havia elevado o Brasil à categoria de reino como parte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves em 1815. Seu filho, o príncipe Dom Pedro, assumiu o governo do Brasil como regente em 7 de março de 1821. No entanto, o retorno do rei representava uma mudança na política portuguesa em relação ao Brasil.
As cortes buscavam reduzir a autonomia política do Brasil e estabelecer uma administração mais centralizada, com foco em Portugal. Isso refletia o descontentamento da burguesia mercantil portuguesa devido às perdas econômicas durante a Guerra Peninsular e ao crescimento da autonomia administrativa do Brasil desde 1815. Os oficiais militares portugueses estacionados no Brasil apoiaram ativamente o movimento constitucionalista em Portugal. O general Jorge Avilés, líder dos oficiais portugueses, forçou Dom Pedro a demitir e banir os ministros do Reino e das Finanças, que eram aliados do príncipe. Isso deixou Dom Pedro em uma posição mais fraca, tornando-se um peão nas mãos dos militares. Em 30 de setembro de 1821, as Cortes aprovaram um decreto que subordinava os governos das províncias do Brasil diretamente ao governo central em Lisboa. Dom Pedro foi efetivamente reduzido à posição de governador de armas da província do Rio de Janeiro, um cargo militar sem poder político. Outros decretos subsequentes exigiram que Dom Pedro retornasse à Europa e reestruturaram a administração no Brasil. Enquanto isso, as províncias brasileiras começaram a receber as bases da Constituição do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves e instruções para elegerem seus representantes para a Constituinte em Portugal. O Brasil foi representado nas Cortes Gerais somente em agosto de 1821, e as divergências entre os deputados brasileiros e portugueses ficaram evidentes. Essas tensões e a insatisfação generalizada com as decisões das Cortes levaram a eventos cruciais, como o Dia do Fico, quando Dom Pedro declarou que ficaria no Brasil, e a Convenção de Beberibe, que resultou na expulsão das tropas portuguesas de Pernambuco. Grito do Ipiranga e aclamação. Após deixar o Rio de Janeiro e chegar à província de São Paulo em agosto de 1822, Dom Pedro I buscou assegurar a lealdade local à causa brasileira. Ele permaneceu em São Paulo de 25 de agosto a 5 de setembro. Durante sua ausência, sua esposa, Leopoldina, assumiu a regência. Diante das exigências de Portugal para que ambos retornassem a Lisboa, Leopoldina convocou uma sessão extraordinária do Conselho de Estado em 2 de setembro de 1822. Nessa reunião, juntamente com os ministros, foi tomada a decisão histórica de declarar a independência definitiva do Brasil de Portugal, culminando na assinatura da Declaração de Independência. A notícia da independência foi então enviada a Dom Pedro, que estava a caminho do Rio de Janeiro. Em 7 de setembro de 1822, quando retornava à província do Rio de Janeiro, Dom Pedro recebeu a carta de José Bonifácio e de Leopoldina, informando-o sobre a independência e a separação de Portugal. Diante desta notícia, ele tomou uma decisão ousada. Dom Pedro virou-se para seus companheiros, incluindo sua guarda de honra, e declarou que as cortes portuguesas queriam escravizar e perseguir o Brasil. Ele então removeu sua braçadeira azul e branca, que simbolizava Portugal, e incitou os soldados a fazerem o mesmo, proclamando: "Tirem suas braçadeiras, soldados! Viva a independência, a liberdade e a separação do Brasil!" Em um gesto dramático, ele desembainhou sua espada e jurou dar ao Brasil a liberdade, dizendo: "Pelo meu sangue, minha honra, meu Deus, eu juro dar ao Brasil a liberdade." Finalmente, gritou as palavras que ecoariam na história: independência ou morte. Este evento é conhecido como o Grito do Ipiranga, e marcou o momento simbólico da proclamação da independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Ao chegar em São Paulo na noite de 7 de setembro, Dom Pedro e seus companheiros espalharam a notícia da independência. Ele foi recebido com grande entusiasmo pela população, que o chamou de Rei do Brasil ou Imperador do Brasil. Dom Pedro retornou ao Rio de Janeiro em 14 de setembro, e nos dias seguintes, os liberais começaram a espalhar panfletos sugerindo que ele fosse aclamado Imperador Constitucional. A aclamação aconteceu em 12 de outubro de 1822, no Campo de Santana, também conhecido como Campo da Aclamação. Nesse dia, Dom Pedro foi aclamado Dom Pedro I, Imperador Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil. A independência do Brasil estava oficializada, e Dom Pedro I tornou-se o primeiro imperador do Brasil.
A nova nação estava livre do domínio português, marcando o início do Império do Brasil em 1º de dezembro de 1822, quando Pedro I foi coroado e consagrado como imperador. Guerra da Independência do Brasil. A Guerra da Independência do Brasil teve início no contexto da Revolução Liberal do Porto, que começou com a expulsão das tropas portuguesas de Pernambuco em 1821. Com a proclamação da independência do Brasil em 7 de setembro de 1822, as lutas se intensificaram em várias regiões, especialmente onde havia concentração de tropas portuguesas estratégicas. Isso incluiu as províncias Cisplatina, Bahia, Maranhão, Piauí e Pará. No entanto, o Brasil recém-independente não tinha um exército ou marinha de guerra adequados para enfrentar a resistência portuguesa. Para superar essa limitação, o governo brasileiro, liderado por Dom Pedro I e seu ministro José Bonifácio de Andrade e Silva, adotou medidas para eliminar a resistência portuguesa. Isso incluiu a aquisição de recursos e o recrutamento de mercenários e oficiais estrangeiros para auxiliar nas operações militares. Após a conclusão do conflito militar em 1823, o Brasil concentrou seus esforços na negociação diplomática do reconhecimento de sua independência pelas monarquias europeias. Um acordo foi alcançado com a Grã-Bretanha, na qual o Brasil aceitou pagar uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas a Portugal. Esse acordo ficou conhecido como Tratado de Amizade e Aliança entre Brasil e Portugal. Quanto ao reconhecimento diplomático, durante muito tempo acredita-se que os Estados Unidos foram os primeiros a formalmente reconhecer a independência brasileira em 1824. No entanto, estudos recentes indicam que o Reino do Daomé pode ter sido o primeiro país a fazê-lo. As Províncias Unidas do Rio da Prata, correspondentes à atual Argentina, também foram rápidas em reconhecer o Brasil como nação independente. É importante observar que outros estados americanos recém-independentes e republicanos da época tinham certas reservas em relação ao regime monárquico adotado pelo Brasil. Além disso, havia suspeitas de que o Brasil, com sua monarquia, pudesse servir de meio para uma possível recolonização europeia dos estados republicanos americanos. A Grã-Bretanha desempenhou um papel importante como mediadora nas negociações entre o Brasil e Portugal, pois estava interessado em obter privilégios comerciais e políticos no continente americano, mas sem perder sua aliança com Portugal. Isso resultou no reconhecimento da independência do Brasil por Portugal e pela Grã-Bretanha, além de benefícios comerciais concedidos à Grã-Bretanha pelo Brasil. Após a independência, o Brasil enfrentou desafios significativos, incluindo uma crise econômica. As exportações enfrentaram uma estagnação, e o país dependia de empréstimos de Londres para garantir seu reconhecimento internacional. Somente com a ascensão da produção de café, nas décadas seguintes, o Brasil superaria essa crise econômica. A independência do Brasil preservou o status quo das elites agroexportadoras, mantendo a escravidão, os latifúndios e a produção de gêneros primários para exportação. Isso contrastou com o ideário do iluminismo e as esperanças de alguns líderes, como José Bonifácio de Andrade e Silva, de promover mudanças sociais e políticas mais profundas. E assim, chegamos ao fim desta emocionante jornada pela história da independência do Brasil. Espero que tenham gostado e aprendido tanto quanto eu durante essa exploração histórica. Antes de nos despedirmos, não se esqueçam de deixar o seu like se apreciaram o vídeo, se inscreverem no canal para não perder futuros conteúdos e, claro, compartilharem suas opiniões e perguntas nos comentários abaixo. Sua participação é valiosa para nós. Até a próxima, pessoal, e continuem explorando o fascinante mundo da história.